A paz do Senhor para todos. Estamos aqui iniciando mais uma vez um vídeo, uma live sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, na nossa leitura bíblica comentada, com a leitura da Palavra de Deus, do Evangelho, e um breve, um curto, um sucinto, um delicado comentário. Mas atentem bem para as escrituras, não muito para o que eu falar. Mas se você quiser participar, fazer algum comentário, o objetivo aqui é alcançar todos, principalmente aqueles que nunca leram Bíblia, aqueles que têm pouco conhecimento bíblico. Nós estamos aqui tentando trazer para todos algo, né? Hoje vai ser um vídeo muito longo. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele já estava preparando os seus discípulos, dizendo que ele iria ser crucificado. E eles não entendiam o que é isso, o que ele fez para ele ser crucificado. Quem era crucificado era um maldito. Né? Em Gálatas 3:13 diz: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque está escrito lá em Deuteronômio, né? E que o maldito tinha que ficar pendurado e não poderia deixar passar a noite lá, tinha que ser retirado lá do madeiro. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Então eles se reuniram com o sumo sacerdote para prender Jesus, que não fez mal algum. Então, se você não faz mal algum e sofre, não fica preocupado não, porque é assim mesmo. Entendeu? Você vai ser perseguido. Perseguir Jesus, não vão perseguir você, não vão perseguir a mim. Então, isso aí não faz. Ainda queria dizer que ele tinha dolo, quer dizer, algo premeditado. E eles queriam matá-lo. Eles não queriam dar uma pena de 5 anos, 10 anos, 15 anos. A pena seria de morte. 5, mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Eles não queriam, porque era a festa da Páscoa, eles não queriam que houvesse um alvoroço ali, alguma coisa comprometedora. Né? 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Então ele foi a um jantar na casa de Simão, o leproso, e uma mulher chegou lá e pegou um vaso. Alabastro era o material do qual o vaso era feito, mas tinha um unguento ali, um perfume muito caro, de grande valor, e ele derramou sobre a cabeça de Jesus. Lá em Lucas 7, a mulher derrama o perfume nos pés de Jesus. E em João 12, nos pés de Jesus. Mas em Mateus, em Marcos, derrama sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Tem gente que só diz que já viu algum pregador, até uma pessoa bem preparada, falar que só pode derramar sobre os pés. Não, aqui derramou sobre a cabeça. E em Marcos também, nós vamos ver, em Marcos, não vamos ver agora, para não tomar tempo, ele derramou também sobre a cabeça. E 8. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Eles acharam desperdício jogar uma substância aromática perfumada, um perfume caro na cabeça de Jesus. Aí falou assim no 9: pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. É aquilo que eu falei. Nem sempre se dá
por causa da pobreza, mas se dá pelo mérito, se dá pela qualidade, se dá pelo esforço, se dá pela condição da pessoa. Tá? Porque para Deus não tem pobre, não tem rico, não tem nada. Para Ele, todo mundo é igual. Quem faz essa separação somos nós, homens. E é até difícil dizer o que é pobre e o que é rico, né? Um pobre aqui americano, se um pobre brasileiro falar que ele é pobre, olhar aqui vai dizer que ele é rico. A paz do Senhor, meu querido pastor André Fidelis. Agora, se um paupérrimo lá da África, igual eu vi lá, olhar um pobre brasileiro, ele vai dizer que o pobre brasileiro é rico. Então, né, é complicado essa definição. 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Então ele falou: aproveita a oportunidade que vocês estão comigo, deixa eu ser homenageado, deixa eu ser valorizado, deixa eu ser reconhecido, deixa que eu seja amado, não é? Então nós precisamos entender isto. Ele diz: ela praticou uma boa ação para comigo. 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Né? Ela já ungiu Jesus com aquele unguento, né? Como preparação para o sepultamento dele. 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Tá vendo? Você, quando faz algo que agrada a Deus, aquilo não fica parado ali naquele lugar, não. Aquilo vai se disseminar. Nós estamos aqui disseminando, cumprindo aquilo que Jesus falou. Onde for pregado, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Deus valoriza quem faz as coisas para Ele. Ele dá destaque. Não deixa o homem te dar destaque, não. O destaque do homem acaba ali. Às vezes o destaque do homem é da boca para fora. Mas o destaque de Deus, ele perdura. Ele continua. Ele se dissemina. Ele vai até os confins da terra. Porque o interessante é nós recebermos o galardão de Deus, não de homens. Galardão de homem é coisa boa, é coisa que você compra com dinheiro. Mas o galardão de Deus, não, é diferente. 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Judas, aqui já é, Judas ele sai e vai se reunir com os príncipes dos sacerdotes. E disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. O que vocês me dão para eu entregar a Jesus? Mark Lemos, bem-vindo em nome de Jesus. O que vocês me dão aí, ó? O inimigo entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi vender Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Vocês se lembram que José, não se lembra, quem já conhece a Bíblia sabe que José foi vendido por 20 moedas de prata. E Jesus foi vendido aqui, foi entregue por 30 moedas de prata. 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, que era a festa da Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Porque a Páscoa, ela era celebrada à tarde. Começava à tarde do 14º dia. Falar em dia lá fora,
Tá -2 graus Celsius. Eu aqui estou de camiseta, eu estou dentro de casa. Né? Gostaria de fazer lá fora, mas está muito frio, é desajeitado. Tem que levar a mesa lá para fora, tal. É muito frio. Aí vou ter que vestir um capote e tal, vai demorar mais. Já estou um pouco atrasado, né? Então, olha bem. E à tarde, né? Na tarde do 14º dia do mês, está escrito lá em Êxodo 12, a instituição da Páscoa, quando a Páscoa foi instituída. 21. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Um de vós me há de trair. Não é fácil não, hein? Ele fala, eles ficaram chocados com aquilo. E eles, entristecendo-se muito, começaram, cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Foi muito pesado, né? A traição foi pesada e a punição foi grave. A punição foi grave. A punição de traição é grave. A punição. Cuidado aí, bajulador. Cuidado, hein? Você que é bajulador, que o bajulador, ele é igual papel higiênico. Depois de usado, a pessoa não quer nem ver, joga fora. Cuidado, cuidado. Faça tudo com carinho, com respeito, com amor, com submissão, mas não com bajulação. Tenha caráter, tenha opinião, tenha visão própria, coopere com a obra, né? Com quem está hierarquicamente acima de você, mas nunca bajulando, nunca concordando com tudo, mas concordando, conforme diz Efésios 6:1, no Senhor, né? 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Quando Judas falou, ele falou, tu o disseste. Para os outros ele não respondeu, né? Mas ele só falou, ai daquele. E ele, tu o disseste. E Judas já sabia, já estava programado. 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. 27. E tomando o cálice e dado graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo, ou de novo convosco no reino do meu Pai. Então era a última Páscoa dele. Bem-vindo aqui alguém, que eu não estou vendo, Maria Alta, bem-vindo Polipoda, bem-vindo em nome de Jesus. 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante que Jesus, ele falava a palavra e depois cantava hino, né? E hoje nas igrejas a gente canta muitos hinos, é bonito, o momento de louvor é muito bonito, é ensaiado, mas precisaria também ter ensaio, dedicação na pregação da palavra. Muitos que são chamados para pregar falam, mas eu não estava esperando. Não, nós temos que estar preparados para qualquer momento sermos chamados e estarmos com uma palavra, conforme se diz vulgarmente, na ponta da língua, não é? Com a abundância do coração, porque Mateus 12:34 diz que da abundância do coração fala a boca.
Então tem que estar não ensaiado, mas treinado, guardado no coração, conforme diz o Salmo 119, 11, guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para sair a palavra de Deus, para não sair historinha. Eu começar a falar alguma coisa, não saber mais falar e começar a contar a historinha para encher o tempo, não é? Porque se você tiver a palavra de Deus guardada dentro de você, você fala meia hora, fala 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Porque quem fala 2 horas, fala meia hora. Agora, quem fala só meia hora, não fala 2 horas. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então, meus irmãos, ele mostrou, e é verdade, né? Rei morto, rei posto. Quando ele perdeu, Luciene Teixeira, bem-vinda em nome de Jesus. Então, quando ele anunciou a morte dele, falou: ó, a hora que eu for preso de morto, vocês vão se esparramar. E é assim mesmo. Muita gente bajula pastor presidente, pastor de convencional, de coisa, bajula para achar oportunidades, sei lá, por causa de quê, que eu não entendo bajular, eu não bajulo nem minha mulher, nem meus filhos, nem meus netos, nem eu, nem nora, nem ninguém. Eu trato todo mundo com respeito, eu procuro tratar, eu quero ser normal, né? Mas essas pessoas que fazem isso, elas quando aquela pessoa perde o poder, aí é esquecido. Uma vez um deputado falou para mim que um governador, ele foi fazer uma visita a um ex-governador, um homem que tinha sido governador 3 vezes, e ele estava lá: rapaz, eu estou abandonado, nunca mais ninguém me procurou, ninguém me veio fazer uma visita, você é uma rara exceção, e é assim mesmo. Se esse pastor aí, que é bajulado, que todo mundo está agarradinho nele, que tem a panelinha que rodeia ele, se ele perder o cargo, ele vai ficar esquecido. Porque ele não tem mais nada para dar para ninguém. Então tá bom. Ele não terá mais nada, né? Mas quando ele falou aqui de haver uma dispersão do rebanho, Pedro, no 33, diz: mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ele falou, né, que dá uma de peitudo. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Mas na hora H, ó, ninguém ficou. Ninguém ficou. É assim mesmo. 36, né? Ah, eu quero morrer com ele, eu vou com ele. Quem vai com ele nada, ele vai sozinho, você fica, né? Tá igual a mulher que o marido morreu e a cova estava ali, era de barro, e ela: eu quero com ele, eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. E ela fechou os olhos, distraiu, caiu na cova, a cova era funda, e ela: ai, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ninguém quer com quem já acabou, perdeu o poder, né? E quem quer ir com ex-presidente, ex-governadores, ex-prefeitos? Eles passaram. A vez deles acabou. E a pessoa, a vez dele já foi. Então, né? A pessoa quer quem tem um poderzinho para dar alguma coisa a ele. Pedro falou, ainda que precisasse morrer. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele foi orar, porque é uma hora difícil. 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ele teve uma tristeza muito grande, uma angústia. Manel Chamorro, sempre presente, bem-vindo em nome de Jesus.
Manel Chamorra, um companheirão, está sempre aqui conosco, né? E comentem aqui, deem o like, dislike. Se puderem, inscrevam-se lá no YouTube, Manuel Azevedo Jatobá, ou Doutor Jatobá, vírgula Manuel, para que nós possamos fazer também no YouTube a live, né? Porque eu faço vídeo, jogo no YouTube, do YouTube jogar para as linhas de transmissão do WhatsApp, listas, né? As listas. Então ele se entristeceu. No 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Meus irmãos, a alma, ele estava com a tristeza até a morte. Ele estava em depressão. Aí você aí pode se assustar. Mas Jesus, depressão, tem gente que diz que depressão, se o crente estiver em depressão, que ele está em pecado. Meus irmãos, Jesus teve depressão. Eu sou médico. A alma está com tristeza até a morte. Ele só não se suicidou porque ele era Jesus e ele sabia, Deus, que ele veio para cumprir aquilo que ele veria de cumprir. Mas ele estava com a tristeza, uma angústia. Lá em Marcos 14:33 fala que ele teve pavor, ele teve medo. Jesus teve depressão. Aprendam isso, tire da sua cabeça o que ensinaram errado e aprenda o certo. Tristeza até a morte. Já viu alguém deprimido? Eu já vi muitos, porque eu sou médico, 45 anos de médico. A pessoa está com uma tristeza que não dá nem atenção a você. Não quer saber de marido, de mulher, de filho, de neto, se ganhou na loteria, se ganhou um prêmio, se ganhou isso, se ganhou aquilo. A pessoa não quer saber de nada, é só uma tristeza profunda. E ele falou: eu estou com uma tristeza até a morte. Olha que tristeza terrível. Ficai aqui, velai comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém comigo. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Ele não estava aguentando mais. Eu não aguento mais essa tarefa. Essa tarefa vai ser muito para mim. Mas ele ensinou lá em Mateus 6,10, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas ele fala: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes você não consegue as coisas porque você quer do jeito que você quer. Mas nós devemos querer do jeito que Deus quer para nós. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós não sabemos. Nós conhecemos da agora para trás. E muito mal. Porque os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nosso olfato sente, nosso paladar, nosso tato, com os órgãos dos sentidos, né? Mas Deus sabe o que é melhor. Então ele falou assim: então, todavia, não seja como eu quero. Mas às vezes a pessoa quer do jeito que ele quer. Por isso que dá errado. Mas que seja mais como tu queres. Nós temos que querer do jeito que Deus quer, porque Deus sabe o que é bom para nós. Muitos tropeçam nisso. Tiago escreve, eu não queria falar para não gastar mais tempo, mas tem que falar. 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Marcos 7:7 diz: pedi e dá-se-vos-á. Uma vez a pessoa pede, não é dado. Porque a pessoa pede mal para os próprios deleites e Deus não deixa receber, porque senão vai dar problema para a pessoa. 40. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Já era tardão da noite. E aí eles não conseguiu, estava dormindo. E dizendo que aí precisasse até ia morrer. Nem orar junto não conseguiu, como é que ia morrer junto com Jesus? Oh, meu Deus. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância vem na frente da oração. A humildade vem na frente da oração. Se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar, está lá em 2 Crônicas 7:14. Então a vigilância vem primeiro que a oração
E a humildade vem primeiro que a oração. Né? Porque o fariseu, no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, ele faz uma oração. Mas uma oração com arrogância, com prepotência. Tem que ter humildade primeiro e depois a oração. Tem que ter vigilância primeiro e depois a oração. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Pedro quis ir lá orar, mas não aguentou. E a carne é fraca, ele dormiu. 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele repete lá, Mateus 6,10, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, se possível, passa este cálice, mas que não seja o que eu quero, mas como tu queres, né? 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Judas estava chegando. 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Interessante, falaram para mim, e todos nós temos, né, momentos, temos sempre que está aprendendo. E um irmão falou comigo: interessante que Jesus, ele não se destacava, ele era igualzinho aos outros. Precisou Judas dar um beijo nele. Não é só porque estava escuro, não. Ó, aquele que eu beijava, porque ele era igual. Agora, se você vai lá numa igreja aí, num local, você sabe quem é o manda-chuva lá. Quem é o que se considera o maior, o grande, o primeiro, o tal. Eu sou o presidente, quem manda aqui sou eu. Manda até Jesus interferir e permitir que aconteça alguma coisa, né? Então, e ninguém fica, conforme se diz, para semente, né? Mas Jesus era igual a todo mundo. Você vai lá num lugar, eu fui numa igreja, tinha uma cadeirona aqui nos Estados Unidos do pastor, disse que custa $4.000, R$20.000. Então já sabe, quem senta... E aquela cadeira parece que ela tem espinho, só não espeta a poupança do pastor, porque ninguém pode sentar ali. Aquilo ali é coisa... Para com isso. Jesus era igual a todo mundo. Ele se vestia do mesmo jeito, as atitudes... Ele era um homem igual aos outros, ele era simples. Ele não queria aparecer, mesmo sendo dono de tudo, mas não queria aparecer. Mas tem gente que quer aparecer. Se não escandalizasse, colocaria uma abóbora. Igual aqui tem muita abóbora, né? Colocaria uma abóbora assim para todo mundo olhar. Gente, quem é aquele lá? Aquele é o homem da abóbora. Oh, meus irmãos, a humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. Ah, eu quero ser honrado, que eu seja humilde. E 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão.
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então não precisava não, rapaz. Se precisasse, ele pegava e pediria ao Pai, mandaria anjos, destruiria ali, ó. No Velho Testamento, uma hora, quem sabe nós vamos ler lá, um exército foi destruído, 180 mil homens numa noite. O exército de Senaqueribe. Então, olha bem aqui, ó. Não, mas não era. 54. Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Tem que se cumprir, está escrito nas escrituras. Em Jeremias 1,12 ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra tem que cumprir. Marcos 13:31 fala, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus está guardada nos céus, ela permanece para sempre. 55. Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Deram nos calos, né, conforme diz o outro. Fugiram. 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ele teve a oportunidade de entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote e ver o que acontecia, né? Para ver o que estava acontecendo. 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Eles montaram à noite ali o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico, né, que não se reunia à noite. Né, e não podia se reunir e dar como sentença a morte. Mas eles se reuniram ali para julgar Jesus, criando situações de falso testemunho para poderem dar-lhe a morte. 60. E não achavam, eles não encontravam falso testemunho, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, você que está falando. Você que está falando. Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram, é réu de morte. Aqueles mesmo que quando Jesus entrou em Jerusalém, jogaram a roupa, jogavam plantas para Jesus passar, montado no jumentinho, foram agora os que estão pedindo a morte de Jesus. Muitos deles, né? Não vamos dizer que seja a totalidade. É réu de morte. 67. Então cuspiram-lhe no rosto. Cuspiram no rosto de Jesus. Dá uma cuspidela no rosto da pessoa, não é fácil não. Né? E lhe davam punhadas, bofetadas, né? Socos. E outros os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo,
Quem é o que te bateu? Diz quem te bateu aqui, rapaz. 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ó, a primeira vez que ele nega Jesus. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal nome. Ele deve ter jurado: eu juro que eu não conheço ele. Ó, diz que ia morrer junto. É assim mesmo, rapaz. É assim mesmo. O homem é fraco. Procure ser normal, ser sincero, ater-se às coisas de Deus. Porque o homem é fraco. Ó, negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. 73. E daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Foi uma coisa boa que falou dele, né? Que ele falava igual Jesus, ele agia como Jesus. Mas ele, o que ele fez? Então começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente, foi a terceira vez, e imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Falou: puxa vida, eu dei uma de valente, eu dei uma de bonzão, mas eu não sou nada. Meus irmãos, Gálatas 6,3 diz que quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Há muitos enganando a si mesmo aí, né? Esses dias aí eu vi um pastor aí renomado, né, que tem milhões de visualizações, e as pessoas comentando a pregação mais engraçada dele. Ele sobe no púlpito para fazer gracinha. Meus irmãos, nós temos que subir no púlpito para oferecer o alimento ao povo, para falar de Jesus, para falar da salvação, para dar alimento ao espírito. O hino alimenta a alma, mas a palavra, ela é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8,3, Mateus 4,4, Lucas 4,4. Temos que usar o púlpito, né, para gracinha, não é para historinha. É claro que às vezes nós podemos contar algo, uma história, uma ilustração para poder fazer com que haja um melhor entendimento daquilo que a gente está falando, porque nós falamos para pessoas de diferentes níveis de conhecimento bíblico, de escolaridade, de pessoas que têm mais dificuldade de entender do que outras, né? Porque não estão acostumados, mas nós temos que falar de Jesus. E o tempo nosso, a cada dia, é menor. Cada dia que passa, o seu tempo, o meu tempo é menor para falar de Jesus. Por isso que em João 9,4, Jesus falou assim: para nós trabalharmos enquanto é dia, porque vem a noite e não dá mais para trabalhar. A noite é quando apaga tudo, acaba. Aí não dá mais para trabalhar. Amém? Que tenhamos um bom fim de semana, que Deus continue abençoando a todos nós, e permitindo o Senhor, amanhã estaremos fazendo mais um vídeo, mais uma live. Muito obrigado a todos que cooperaram, aqueles que irão assistir. Faça seu comentário, dê o seu like, seu dislike. Inscreva-se no YouTube para que... A finalidade desse vídeo é pregar a palavra de Deus, que não tem a finalidade comercial de nada, não. Ninguém quer chegar aqui, não. Se chegar, melhor, porque mais gente vai ser alcançada, mais pessoas serão alcançadas, mas a finalidade não é financeira. Eu estou satisfeito com isso, com o que Deus tem me dado. Já estou satisfeito. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Tem gente que não fica satisfeito com nada. Mas eu estou satisfeito. Deus continue abençoando a todos nós e ajudando-nos a caminhar de maneira
que seja agradável aos seus olhos. Amém.